Ele promete abrir o regime, mas conhece cada porão que esse regime esconde. Ernesto Geisel assume em março de 1974, prometendo controlar o próprio ritmo dessa abertura. Poucos meses depois, um resultado nas urnas o pega de surpresa e ameaça essa estratégia inteira. E enquanto ele calcula os danos políticos, chega uma notícia de São Paulo. Um jornalista apareceu morto numa cela do exército. Enforcado, dizem. Qual dos dois eventos muda primeiro o destino do seu governo? Geisel chega ao Planalto decidido a desmontar uma ditadura que ele próprio ajudara a construir. Toma posse em 15 de março de 1974 e 5 meses depois, ao lado de Golbery, que ajuda a desenhar a estratégia, batiza esse projeto com uma frase que ficará marcada na história: distensão, lenta, gradativa e segura, no ritmo que só o Palácio decide. Nos bastidores, o cálculo é frio. A vitória sobre o MDB precisa ser confortável, mas sem varrer a oposição do mapa. Um adversário fraco, mas vivo, ainda serve à imagem internacional do regime. Como resume a um aliado, a vitória sobre o MDB tem que ser de tal maneira que não liquide o partido. A Arena esperava vencer novamente com folga. O governo acreditava que a oposição seguiria minoritária. Semanas depois, esse cálculo desmorona. Nas eleições de novembro de 1974, o MDB salta de 7 para 23 senadores e chega a 160 deputados, mais de 1/3 da Câmara. Some-se a bancada do Senado e a oposição passa a controlar votos suficientes para bloquear qualquer emenda constitucional, que exige 2/3 do Congresso. O partido também conquista a maioria das assembleias legislativas de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Pela primeira vez desde 1964, o regime perde o controle automático sobre as regras do próprio jogo. A vitória da oposição é pública, comemorada nas ruas. Mas enquanto o país discute o resultado das urnas, um capítulo bem mais sombrio da repressão que Geisel jura controlar está prestes a vir à tona, dentro de uma cela do Exército em São Paulo. O que vai acontecer lá? Chama-se Vladimir Herzog. Em outubro de 1975, o jornalista se apresenta voluntariamente ao DOI-CODE do 2º Exército em São Paulo para prestar esclarecimentos. No dia seguinte, o Exército divulga uma nota oficial. Herzog apareceu morto na cela, enforcado com a própria camisa. A versão não convence quase ninguém, muito menos a fotografia que o próprio comando distribui à imprensa, mostrando um enforcamento inverossímil. Nos dias seguintes, uma missa ecumênica na Catedral da Sé reúne milhares de pessoas, um dos maiores atos públicos contra o regime desde o AI-5. Geisel conhece o general Edinardo Dávila Mello, comandante do 2º Exército de longa data. Mesmo aconselhado a não viajar para São Paulo, vai assim mesmo, determina a abertura de inquérito e encontra a resistência do próprio Edinardo, que pede para não investigar, alegando que exporia seus subordinados de confiança. Geisel insiste. Naquele momento, confrontar publicamente o 2º Exército significaria abrir uma crise com parte da cúpula militar. O inquérito conclui, sem surpresa, que Herzog se enforcou sozinho. Décadas depois, o próprio general admitiria: é possível que aquilo tivesse sido feito para encobrir a verdade. Mas na hora, aceita o resultado e para ele, o caso está encerrado. Dias depois, em reunião reservada com políticos da Arena,
resume o cálculo que orienta sua reação. Agora a esquerda tem um herói. Nós não queremos dar um herói para a esquerda. Queremos fazer a democracia. Não é indignação moral que move Geisel, é gestão de risco político. Geisel engole a explicação oficial e segue em frente. Poucos meses depois, o telefone toca de novo, também com notícia de São Paulo. Dessa vez, o que Geisel faz é completamente diferente. Por quê? Dessa vez, ele age na mesma noite. Em janeiro de 1976, o operário Manuel Fiel Filho aparece morto, enforcado, dentro do mesmo DOI-CODE do 2º Exército. É a segunda vez. Não é apenas outra morte. É a prova de que a ordem que Geisel dera para evitar novos casos havia fracassado. Geisel recebe a notícia num domingo à noite, no Riacho Fundo, e passa a madrugada sem dormir, decidindo sozinho o que fazer. Pela manhã, convoca o ministro do Exército, Silvio Frota, e ordena a exoneração imediata do general Edinardo e também do chefe da inteligência do comando, que sabia do que acontecia e ficara calado. Ele não estava comandando, diria Geisel depois. Frota concorda com a decisão, mas é o mesmo Frota que meses antes mantinha nos principais comandos de tropa generais de confiança pessoal e que Geisel já suspeitava estar montando um dispositivo de poder paralelo. O general que se orgulhava de impedir a tortura em seu próprio comando também colecionava aliados dentro da máquina repressiva e via a abertura de Geisel como uma ameaça a conter, não uma ordem a cumprir. Essa tensão dentro do exército corre em paralelo a uma batalha ainda maior, travada agora não nos quartéis, mas no Congresso Nacional, onde Geisel enfrenta um adversário que não pode simplesmente exonerar. Esse adversário é o resultado das urnas de 1974, que ainda ronda o Congresso. Quando a votação decisiva chega, em março de 1977, Geisel descobre que nem toda a resistência ao seu projeto de abertura vem da linha dura. Parte dela vem da própria democracia que ele diz estar construindo. O que ele faz quando o obstáculo é o voto e não um general? Ele muda as próprias regras do jogo. Em 1977, Geisel tenta aprovar no Congresso uma reforma do Judiciário, parte do seu projeto de distensão. Precisa de 2/3 dos votos. Mas a bancada do MDB, fortalecida pela vitória de 1974, vota em bloco contra, e a reforma é arquivada em 30 de março. 2 dias depois, Geisel decide. Usa o AI-5 para fechar o Congresso por 14 dias e decreta, sozinho, uma nova reforma judiciária e um pacote de medidas políticas que reescreve as regras do jogo. O pacote de abril, mais uma peça da engenharia de Golbery. O pacote reduz de 2/3 para a maioria simples o quórum para emendar a Constituição, retirando do MDB a capacidade de bloquear reformas constitucionais. Cria a eleição indireta para 1/3 do Senado, escolhido por um colégio eleitoral estadual dominado pela Arena, o senador biônico. E aumenta a representação dos estados menos populosos, concentrados sobretudo no Norte e no Nordeste, exatamente onde a Arena era mais forte. Uma distorção cujos efeitos permaneceriam depois da redemocratização. O pacote ainda estende de 5 para 6 anos o mandato do próximo presidente. Para construir a democracia que prometera, Geisel precisou primeiro suspender a democracia que havia. Não era mais preciso vencer o voto direto. Bastava redesenhar o mapa de quem vota. O
pacote de abril garante a Geisel a maioria no Congresso até o fim do seu governo. Mas ele ainda tem uma última peça linha dura para tirar do tabuleiro antes de escolher o sucessor. E é justamente o general a quem, um ano antes, mandou preparar o decreto de exoneração de Edinardo. Como termina essa disputa? 6 meses depois do pacote de abril, Geisel arma a queda de Silvio Frota como uma operação militar. Escolhe um feriado em Brasília, quando os oficiais de confiança do ministro estão de folga e os seus de prontidão, e avisa os 4 comandantes de exército no exato momento da demissão. A partir dali, já não havia outro general capaz de desafiar Geisel dentro do exército. É o fim do último general linha dura dentro do próprio gabinete e o início da escolha do sucessor numa economia cuja dívida externa, herdada do próprio milagre, o choque do petróleo já tornara bem mais pesada. Esse governo só existe porque meses antes, Médici escolheu Geisel a portas fechadas, sem um único voto popular. E porque antes disso, Costa e Silva, Castelo Branco e o golpe de 1964 abriram esse caminho. Se você ainda não viu, os episódios anteriores estão linkados na descrição. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder o próximo episódio. A parte 2 do governo Geisel, com o processo de abertura seguindo seu curso, a economia crescendo em marcha forçada com a dívida externa que o próprio Geisel herdara do milagre econômico, crescendo silenciosamente, e a transição de poder para o general João Figueiredo.